Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos dar uma pausa sobre o tema escrita de artigo, sobre as dicas de como escrever um artigo eficientemente e falarei sobre as diferenças entre um journal, um artigo e o tipo journal, e artigo do tipo conferência, entre aspas. Aí. A primeira diferença é em relação ao tamanho do artigo. Vamos categorizar em três tipos de artigo. Normalmente você tem um short paper, que vai em média 4 páginas, um regular paper ou full paper, que pode ser submetido para uma conferência, simpósio ou encontro, como queira, para uma apresentação oral. Esses artigos normalmente vão entre 6 a 12 páginas. A grande maioria são 8 páginas para você escrever um artigo desse tipo, um regular paper. E por último, um artigo do tipo journal, que é de 12 páginas para frente. Em muitas revistas, esse limite pode extrapolar até 50 páginas. Por exemplo, na área de pesquisa em matemática, é comum ter artigos de, por exemplo, de 40 páginas, porque as provas matemáticas são muito longas. Então, a primeira diferença é essa em relação ao tamanho. A segunda diferença é em relação à maturidade e à profundidade da pesquisa. Então, se você está no mestrado, você tem 2 anos para terminar o mestrado, o primeiro ano com disciplinas. No final do primeiro ano, é ideal que você tenha bem definido o escopo do seu trabalho, a contribuição que você espera atingir. Porém, é praticamente impossível você ter um artigo do tipo journal, algo já maduro no final do primeiro ano, porque você estará pagando disciplina, e dependendo da disciplina você não vai ter muito tempo para se dedicar a uma pesquisa, até porque você ainda não tem provavelmente experiência para fazer um artigo maduro o suficiente para submeter para um journal. Beleza? Então a outra diferença em relação a essa profundidade do trabalho. Já no segundo ano do mestrado, aí sim, você pode focar em escrever um artigo para um journal, só que você tem que atentar ao tempo de retorno de um journal, que é maior do que um de conferência, para receber a resposta de aceitação. Então a rigidez com a qualidade também é diferente. Normalmente, quanto menor o artigo, a rigidez será menor. Então um short paper em uma conferência, a rigidez com quem vai avaliar tem uma tendência a ser menor do que uma rigidez em termos de qualidade para um journal. Espera-se que com a submissão de um journal você tenha uma pesquisa madura, tá? Então, muita atenção com essa diferença, com a rigidez do que se espera para cada um desses tipos de artigos. Como eu falei, a relação do tempo, em média, um journal pode gerar, você tem que esperar 1 ano para receber a resposta de aceite. E no mestrado você não tem esse tempo. O ideal é que você tenha algum resultado dentro do mestrado para poder ir para a banca no final do segundo ano com alguma coisa já publicado, e a conferência você em média espera 2 a 3 meses após a submissão para já ter um retorno. Então é o segundo ano do seu mestrado aí para você fazer isso o mais rápido possível que você puder. Já no doutorado você tem 4 anos, você tem mais tempo. E é muito importante que você tenha pelo menos 2 artigos de journal que em revistas com uma relativamente alta qualidade, para comprovar a aceitação da comunidade científica específica da sua área antes de ir para uma defesa de doutorado, né? Então o tempo de revisão é diferente. A deadline da submissão para a conferência, existe uma data específica. Então como é que funciona? Todo ano tem a conferência X daquele tema específico da sua área,
E aí, pesquisadores do mundo todo vão mandar artigos recentes, né, novos para essa conferência, até a data X, que é o deadline. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, é estendido com mais uma semana, o deadline. Mas não conte com essa data, porque pode acontecer de não estender. Então, tente trabalhar no prazo para você terminar naquele deadline. Já no caso de journal, a grande maioria não tem deadline, a não ser que seja um special issue. E aí, nesse caso, possivelmente pode ter uma data para você observar como deadline. Mas na maioria delas não tem essa data. E aí é corrente a submissão. Você manda e espera uma porção aí de meses para ter um resultado. Observe as regras da própria conferência, do próprio journal, que pode variar. O template varia. Você pega um template, por exemplo, de conferências patrocinadas pela I3E, tem um template lá, coluna dupla, e no caso do template para um journal da Springer, você vai ter uma coluna simples e um template diferente. E uma série de regrinhas de formatação que você tem que atentar para não ser rejeitado por minúcias, coisas pequenas, tá bem? E desses dois, o que é mais submetido? É journal, conferência, para ter uma ideia. Isso vai variar muito da área. Na minha área de computação, é bem dividido. Existem pesquisadores que só mandam artigos para uma determinada conferência, que é normalmente aquela conferência top internacionalmente, 2 ou 3 conferências, e só mandam para aquelas. Existem pesquisadores que variam, os seus orientandos submetem para conferências e journals, e tem pesquisadores que só mandam para journal. Isso vai depender de grupos para grupos de pesquisa. Mas existem outras áreas, por exemplo, na área de saúde, eu sei que é muito comum fazer submissão só para revista. Então as pessoas não têm um costume de ir para conferência, tá? Então só para ter uma ideia dessa diferença aí. Tá, então eu decidi fazer um journal, estou com um trabalho razoavelmente maduro, quero submeter para um journal. O que eu tenho que fazer? Normalmente você tem que mandar todos os fontes. Então, se você usa o LaTeX, você vai ter que mandar as imagens, os arquivos auxiliares, o .bib, o TeX e que mais? E alguns arquivos a mais, dependendo do seu trabalho. Existe algo chamado de carta de apresentação ou cover letter, que nada mais é do que você vender o peixe, né? Se comunicar com o editor-chefe daquela revista, onde é até interessante a origem desse costume, que antigamente, quando não tinha internet, né, os pesquisadores mandavam para uma revista o seu trabalho pelos correios, e aí a primeira capa era obrigado a ter essa carta de apresentação, que é uma carta mesmo, né? Então você escreve lá, caro editor, vírgula, venho por meio deste apresentar esse trabalho inovador de título tal para o journal tal, e você dá um resumo sobre o seu trabalho. Então ainda hoje você tem que mandar essa carta, tá? Claro que hoje vai ser em PDF, mas aí você tem que dar um resuminho do que é o seu trabalho, um parágrafo pequeno e quais são as principais contribuições. Você tem que também dizer que a submissão foi aprovada pelos coautores, todo mundo está concordando em submeter para aquele journal. Tem que garantir que não foi submetido anteriormente. Se você já tiver submetido anteriormente para uma conferência, você tem que atrelar aquela submissão anterior e escrever uma carta chamada sumário de diferenças. Esse sumário de diferenças, como o nome já diz, você vai ter que dizer onde que se diferenciam essas duas publicações, e muita atenção para você não copiar o mínimo possível, tá? Então alguns journals são muito exigentes com o nível de autoplágio,
Então, muito cuidado para você sempre fazer trabalhos que evoluam realmente em relação a trabalhos anteriores, tá? Artigos anteriores. No caso da conferência, a submissão de conferência é muito mais simples. Então você tem o deadline lá, você pegou o template, baixou, colocou seu conteúdo. Estou falando de LaTeX, que é o que mais a gente usa na área de computação. E aí você gera o PDF, e aquele PDF você vai no site da conferência lá, no site de submissão, submete o PDF e espera. Depois de um mês e meio, você recebe o aceite, e depois de 2 a 3 meses será a data da conferência. Beleza, aí você vai ter que viajar para apresentar oralmente o artigo. O quão é difícil de ser aceito em uma conferência? Varia muito. Eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar um quadro aqui de uma conferência muito top na minha área, que é sistemas distribuídos, que é o CC Grid, de patrocínio pela E3E, organizado pela E3E. Veja aqui, eu tenho estatísticas aqui desde 2001 até 2015, né? E em média são de 100 a 200 submissões por ano. Aí você pode pensar, mas são poucas submissões. Não são. Em média, em computação, nós temos essa média de submissão. A questão é que a porcentagem de aceite, vejo que gira em torno de 20%. E se você for pensar, é uma exigência muito alta, tá? Então veja aí que eu tenho 50, 30, 20, 60, no máximo 80 artigos. Isso dividido numa conferência de 4 dias em média. Então não são muitos artigos aceitos não, tá? Essa conferência também recebe esse número e não mais do que isso, porque já é conhecida por ter um crivo alto. Então se os pesquisadores veem que o seu artigo não está maduro o suficiente, nem mande para essa conferência aqui, que não vai passar. Não adianta, tem que estar maduro, tem que ter um resultado inovador e uma pesquisa bem feita e validada para poder ser aceito, tá? No dia da apresentação, primeira coisa é como é que eu vou viajar, né? Normalmente é em outro país, um país estrangeiro, e aí o gasto é altíssimo. Então vá ver as políticas de financiamento da sua universidade, se tem recurso para isso, né? Um parêntese aqui agora, nessa crise que a gente está vivendo, muitas universidades não têm dinheiro para bancar a viagem dos estudantes, e os estudantes hoje estão tentando viajar pelo menos para conferências nacionais, né? Se der a sorte de as internacionais virem para cá para fazer a conferência aqui no Brasil, você já tem essa sorte e vai gastar menos, né? Você pode até optar por gastar do seu bolso aí, mas isso é um caso à parte. Mas tudo bem. Os gastos são a viagem em si, então as passagens, a diária, hotéis, a hospedagem e a inscrição. A inscrição gira em torno de 500 a 700 dólares ou euros. É muito caro para você participar. Claro que lá você vai receber um materialzinho, um caderno, um crachá e tal. Inclui isso nesse valor o jantar no determinado dia da conferência, um jantar onde todo mundo se junta lá, café da manhã, cafezinho, inclui também almoço para todo mundo, que normalmente é próximo ou já no próprio local onde vai ser a conferência. E são curiosidades aí de como funciona o dia a dia. A maioria dos journals, falando de journal, voltando para esse tópico, não se paga. Então, Elsevier, I3E, a Old Springer, estas que são organizam revistas específicas de alto padrão, normalmente você não paga, a não ser que você quiser a modalidade aberta, de publicação aberta, e aí você paga $1.000, mais ou menos isso aí, mas isso fica a seu critério. Aí no dia da apresentação, voltando na conferência, você vai lá, as apresentações são separadas em sessões, então cada sala
por exemplo, minha área é Mobile Cloud Computing. Aí dentro do CC Grid vai ter uma seção só sobre Mobile Cloud Computing. Lá em uma manhã vão ter apresentações de 4 artigos. Aí as apresentações são de 20 a 30 minutos, incluindo perguntas e respostas. Cada sala tem um professor, um pesquisador sênior para organizar e coordenar as apresentações, que é chamado de chair, um chair de acompanhamento de apresentação. E normalmente você vai ter que responder pelo menos, no mínimo, uma pergunta, que o chair faz uma pergunta. Então você nunca vai sair da apresentação sem pelo menos ter que responder uma pergunta. Então prepare-se para as possíveis perguntas depois da sua apresentação. Às vezes você pode apresentar também, além de uma salinha, vai ter uma área de sessão de pôster. O mesmo artigo você vai lá e deixa o seu pôster lá, e nos intervalos você vai apresentar para as pessoas que estão ali passando pelos corredores. Se for pôster, algumas conferências lhe dão por exemplo, você vai apresentar só no modo de pôster, tá? Nesse caso, você pode ter a oportunidade de, para toda a comunidade ali que está presente na conferência, você ter uma apresentação em 3 minutos, resumindo o que é o pôster e convidar as pessoas para dar uma olhadinha no seu pôster e você apresentar para elas lá, tá? Então, isso é muito legal. Por fim, afinal de contas, eu vou escrever para journal ou conferência? Então eu estou aqui no mestrado ainda. Vale a pena eu, no primeiro ano do mestrado, escrever, bola tá na cabeça, eu vou apontar para aquele journal? No mestrado eu não sugiro você pensar em journal, porque o período é mais curto. Talvez no final do mestrado aí você, com algo mais maduro, vai submete para o journal, mas aí você já vai estar terminando o seu mestrado. No doutorado não, no doutorado você pode ter mais tempo para dedicar e tem que publicar pelo menos um journal de impacto. Mas não se atrele, não se atenha a essa dúvida. Vou escolher um journal ou conferência. Escreva o seu trabalho focando na qualidade, focando na concisão, na coerência da sua escrita, nos aspectos que norteiam um artigo de qualidade, como uso correto da linguagem, um artigo que tem uma validação eficiente, comprove realmente as suas hipóteses, um levantamento da literatura adequado. Foque nisso e nunca no tamanho. Quando você tiver tudo isso feito, aí sim, você senta com o seu orientador, eu tenho isso aqui, o que você acha que tá no caminho certo? A gente vai agora modelar esse artigo para uma conferência determinada ou para um journal determinado, e por aí vai. Conversa com o seu orientador para fazer essa decisão. E por último, veja as conferências de journals top de linha. Em algum momento da sua carreira você vai ser avaliado, se você quiser levar a pesquisa a sério mesmo, pela qualidade do seu trabalho e não pela quantidade. É melhor você ter poucas conferências, mas com, por exemplo, qualis alto, do que milhares de artigos aí, sendo que nenhum tem um qualis ou qualis baixíssimo. E observe os índices que classificam como um artigo de qualidade ou não. Então tem o qualis, tem o índice H, tem o impact factor para journal. Tente se informar sobre esses aspectos aí, tá? Então por hoje é só. Espero que tenham gostado e uma boa pesquisa para você, e até a próxima.